Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Deus? Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, por esta manhã. Pedimos que a graça do Senhor esteja conosco, que nós venhamos a aprender mais da tua palavra e acreditarmos que o Senhor tem providência para as nossas vidas diante de quaisquer tempestades. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra no nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você e família que você seja abençoado no nome de Jesus e a sua família também. Vamos meditar na palavra de Deus, né? E eu quero lembrar a você de um fato, né? O título da mensagem de hoje: Deus não te envia tempestades, mas Deus te protege de todas elas, tá? Deus não te envia tempestades, mas Deus te protege de todas elas. Deus abençoe você. Vamos para a palavra de Deus, que está em Atos, capítulo 27, versículo 22 a 24, e depois o 34 ao 38. Então, 22 ao 24, diz assim do capítulo 27. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que estão contigo neste navio. Né? Importa que te seja apresentado a César, e Deus te deu todos que estão contigo neste navio, né? Graças a Deus por esse versículo. Vamos ler agora o 34 ao 38, que diz assim: Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, disto depende a vossa segurança, nenhum cabelo cairá de vossa cabeça. E, havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram a comer também. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo ao mar, ou jogando o trigo no mar para tirar o peso do navio. Glória a Deus pela palavra dele lida. Lembre que Deus não te envia tempestades, mas Deus as permite e Deus irá te livrar, te proteger em todas elas. Então vemos que Festo, né, depois que terminou ali de organizar tudo para que Paulo viajasse, ele então faz os preparativos e entrega Paulo a um centurião chamado Júlio. Esse centurião era uma bênção na vida de Paulo. Ele, então, com muita cortesia, com muita gentileza, ele passa, então, a cuidar de Paulo. E começam, então, a navegar no navio ali, que depois haverá uma troca de navio, mas começam a navegar no primeiro navio. Só que eles começam a ter uns probleminhas no princípio da viagem, da navegação. E com esses probleminhas eles vão navegando, e então até começarem a ancorarem, porque o vento não era favorável, o vento era contrário, então eles deviam ir onde dava certo para navegar. Chegaram a alguns locais e Paulo, vendo que não era propício continuar navegando, Paulo aconselha a eles: olha, seria bom nós pararmos um pouco a viagem, porque corre um risco de nós todos desfalecermos, todos morrermos, né? E o centurião, que era um sujeito que coordenava, né? Lá em Sidom, ele deixou Paulo ficar lá com os irmãos, lá, se confraternizar com os irmãos, e ele estava dando uma certa liberdade para Paulo, e por a providência de Deus, ele achou graça na vida de Paulo. O que acontece então? O centurião
vai falar com o piloto e com o dono do navio. O dono do navio queria ganhar espaço, né? E não quis ouvir, então eles seguiram navegando. Esta viagem, né, não ouvindo os conselhos de Paulo, foi uma viagem de muita tragédia. Paulo chega a dizer a eles, olha, a viagem vai ser desastrosa, com muito prejuízo, e nós, isso no primeiro navio, e nós vamos sofrer muito com isso. Mas a viagem tinha que seguir segundo eles, e então seguiram viagem, né? No sentido a Itália, a Roma. Paulo tinha que chegar a Roma, né? E então o centurião, em mirra, troca de navio, né? E levam Paulo e alguns presos. Só que Festo, ele era um sujeito tão bacana com Paulo, que ele deixou Paulo levar 2 convidados de Paulo, que era Lucas, né, o escritor do livro de Atos, e um outro sujeito que Paulo ganhou lá na Macedônia, e Aristarco, chamado Aristarco. E esse segue, então, acompanhando Paulo nessa viagem. Ao todo, como eu li, eram 276 pessoas junto com Paulo, né? Paulo e mais 275 pessoas. Eles vão, então, viajando, navegando, e os perigos continuam, tempestades vêm, mas a Bíblia diz, já no percurso já de Roma, eles então enfrentam uma tempestade, né, muito forte, um tufão muito forte. Paulo os havia aconselhado, e eles não obedeceram a palavra de Paulo e seguiram viagem. O que acontece, né, é que o comandante, o centurião, acreditou muito no dono do navio e no piloto, seguiram, e Paulo, então, vendo aquela situação toda, até Paulo ficou temeroso. E Paulo, então, quando viu que eles estavam bem abatidos, bem desanimados, Paulo, então, graças a Deus, dirige a eles e diz o seguinte, olha, nós estamos já sem ver a luz do sol, sem ver estrela, há 14 dias. Há 14 dias vocês não comem, vocês não se alimentam, né? Nós não nos alimentamos, a coisa está difícil aqui, então vamos fazer o seguinte, eu quero dizer a vocês, olha, ninguém se perderá. Eu estava desanimado e vou dizer a vocês o que aconteceu. O anjo de Deus, e eu, pastor Riva, acredito que quando diz o anjo, está dizendo da pessoa de Jesus, né? O artigo definindo o anjo de Deus, a pessoa de Jesus. O anjo de Deus apareceu a mim e diz, Paulo, anima-te, não temas, Paulo, porque você importa chegar ao tribunal de César, e eu vou te levar lá, vou te proteger, e essas vidas que estão neste navio, eu entreguei nas tuas mãos. Elas são tuas, você irá cuidar, você irá protegê-las. E Paulo então se animou e animou aos outros, então dizendo o seguinte, quer saber o quê? Vocês estão abatidos, por muitos dias não comem, precisam comer para terem forças. E então o que acontece? Ele se dá como exemplo, ele então pega o pão, ora, né, diante deles, parte o pão e come. Isso os levou também a animarem-se, a comer, e houve então alegria naquele navio, houve ânimo naquele navio. Mas aconteceu um fato interessante. Os marinheiros sentiram que estavam chegando por terra. O que aconteceu? Tinha um barco chamado Batel, né, que é o bote salva-vidas, que estava lá em cima. Os marinheiros, então, ao jogarem e lançarem âncora, viram que estava ali a 30 e poucos metros de profundidade, já havia terra. Olha, nós estamos chegando à terra. Mas entre a alegria havia também o temor. Nós estamos chegando à terra e podemos nos arrochar, nos bater, né, em algum rochedo ali e morrermos todos. Vamos fazer o seguinte, vamos enganar esse centurião, esse soldado e todos, esses prisioneiros. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que vamos baixar o bote salva-vida e vamos buscar a âncora mais próxima da terra.
E quando eles pensaram que não, nós fugimos, deixamos eles na mão e salvamos as nossas vidas. Mas isso foi à meia-noite, essa decisão deles ali e tal. E de repente, ao amanhecer, então, eles projetam isso. Mas Paulo interfere e diz então ao centurião, não deixa eles fazer isso. Não deixem, porque eles querem escapar e vão morrer todos pereceremos. E o centurião, então, dá ordem aos soldados para cortarem o barco, lançarem esse barco salva-vida no mar e deixar embora. E vamos ficar todos no navio. E graças a Deus, porque assim foi e não aconteceu nada com eles, né? O que nós lemos no versículo 38. Então, é necessário você entender e eu entender isso, que todas as vezes que levantaram uma tempestade, não foi Deus que a enviou, mas Deus a permitiu. Às vezes a tempestade vem, meu irmão e minha irmã, por causa de lideranças que não obedecem à voz de Deus, que não dão ouvidos à voz de Deus, líderes que estão na direção do teu barco, na direção do teu navio, e eles não querem saber do que Deus está dizendo, do propósito de Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque toda tempestade tem benefício para nós. Quando nós somos cuidados de Deus, nós aprendemos a crer mais em Deus, a temer mais a Deus, a caminhar mais com Deus. E Deus, o provedor da vida, o autor da vida, Ele nos manterá nas suas mãos. Então não precisa temer quando Deus fala com você. Eu te orientei para que você chegue até o final desta carreira. Eu defini que você vá adiante, que você não pare. Eu sou o teu Deus, é eu quem cuido de você. E Jesus disse a Paulo que ele sairia de Jerusalém e que iria a Roma. Nada iria atrapalhar este caminho, nada iria fazer com que o plano de Deus não fosse cumprido. Então, na tua vida, meu irmão e minha irmã, tudo que Deus disse acontecerá. Paulo disse ao centurião naquele navio, o que Deus me mostrou, assim acontecerá. Só o navio irá se perder, mas nós chegaremos em terra sãos e salvos pela providência de Deus. Só precisam fazer o seguinte: se Deus me entregou vocês nas minhas mãos, deixe eu cuidar de vocês. Meu querido e minha querida, você que me assiste, eu queria tanto que você permitisse que esse vídeo entrasse na tua mente e no teu coração, que você entendesse que Deus está me colocando aqui não é simplesmente para te dar uma palavra e como um motivador. Eu quero que você entenda que Deus tem projeto na tua vida e que Deus não abre mão de você, que o que Ele disse será da maneira que Ele diz, indiferente de quaisquer circunstâncias. Deus tem você nas mãos dele. Deus te guarda e não importa o tamanho da tempestade, o tamanho do tufão, o tamanho do problema. Deus é muito maior do que tudo isso e Deus é mais poderoso do que tudo isso, e você é a menina dos olhos dele, mas você precisa aprender a confiar em Deus, a se dedicar. O apóstolo Paulo estava exposto e disposto à vida e à morte por amor a Jesus, e nós precisamos viver assim. Não importa o que esse corpo sofrerá, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus está com você nessa caminhada. Deus irá te abençoar. Deus irá engrandecer o nome dEle na tua vida. Deus irá exaltar o nome dEle na minha vida, na tua vida. E Ele não te chamou para ser um perdedor. Ele é o teu galardoador. Então saiba disso. As tempestades podem vir, Deus não as mandou, mas Deus te protegerá em todas elas. Ainda nos meus pijamas, já mais de 5 horas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Rivel Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.